Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. Esse programa tem o patrocínio da Bradimex, a principal associação representativa desse setor no país, e hoje nós vamos falar exatamente com uma das distribuidoras de medicamentos que atuam nesse ecossistema. Eu estou aqui com o Marco Aurélio Oliveira, diretor da Merco, e a gente já estava conversando nos bastidores e o Marco já estava me contando alguns desafios que realmente vão exigir muito suor e muito esforço do setor daqui para frente. A empresa tem sede em Curitiba, mas tem uma atuação em escala nacional, então os desafios são ainda mais geograficamente falando, ainda mais complicados, né? Marco, obrigado aí pela presença, seja bem-vindo e bora bater um bom papo aí sobre o setor. Boa tarde, Leandro. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar falando aqui um pouco sobre o nosso setor, né? As mudanças que estão por vir, as dificuldades que nós temos, né? E também as oportunidades. É um mercado de muito desafio, mas de um crescimento muito interessante que faz a gente estar sempre buscando novas soluções aí para o nosso desenvolvimento. Perfeito, Marco. E, assim, de bate-pronto, eu queria entender um pouco a dinâmica no relacionamento da distribuidora com a indústria, né? E exatamente o papel. A gente sabe que cada vez mais as distribuidoras vêm assumindo, né, uma função que vai além da simples jornada logística, né? Ela tem um trabalho mais amplo aí nesse sentido para atuar mais fortemente na jornada do paciente. Queria entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, no caso aí específico da Merco. Correto. Leandro, a indústria, principalmente para medicamentos de especialidades, né, medicamentos de alto custo, ela passou por um processo recente de uma grande mudança, principalmente na sua força de vendas. O pessoal deles que atuava junto a médicos, distribuidoras, farmácia um pouco mais atrás, esse pessoal praticamente não existe mais. Eles mudaram para um modelo de tem alguns executivos de conta, o pessoal que fala tecnicamente com alguns dos principais clientes deles, que são os médicos, mas o contato com o hospital, com a clínica, com a fonte pagadora, que são os convênios, planos de saúde, essa parte cada vez mais está dependendo muito do apoio da distribuição. Nós temos o contato direto com o pessoal de negócio. Então, a parte técnica mantém com eles e muito de uma forma online hoje, não é mais aquela presença marcante dos representantes com suas pastas visitando consultórios. E a gente sabe que uma boa parte para facilitar o acesso do paciente em toda a sua jornada ali para chegar até a medicação, passa muito por negociação, que é com o farmacêutico, com o dono da clínica, com o gestor de hospital. Nesse caminho, a distribuição vem preenchendo essas lacunas que a indústria hoje já não conta mais com tantos braços para fazer. Então, realmente, a gente tem tido cada vez mais responsabilidade, espaço para atuar nesse serviço de manter a proximidade com o cliente, que facilita todo o acesso, né? Medicação de alto custo, ela tem algumas dificuldades de liberação, aprovação, os prazos de pagamento depende muito da disponibilidade, da aprovação junto ao plano de saúde. Então, é uma necessidade muito grande de contato com esses clientes, que hoje é intermediado basicamente pelas distribuidoras. Quer dizer, é uma prestação de serviço né, da forma mais pura, né, possível, né? Quer dizer, assumindo Sem realmente esse dúvida. papel, né? Sem dúvida, é um papel fundamental. Às vezes ele acaba dificultando a circulação do medicamento, a facilidade desse medicamento chegar até o consumidor final, ao paciente lá na ponta, né? E a gente consegue, na distribuição de especialidades, atuar com embalagens específicas e chegar até o interior do país. A gente hoje trabalha com
caixa padrão para transporte de refrigerado de 72 horas, alguns distribuidores já começando a olhar até acima de 90 horas, né, para poder atingir os pontos mais distantes sem que haja manipulação do produto. Quanto mais vezes se abre uma caixa com um medicamento refrigerado, mais o risco de descontrole de temperatura, alguma incursão na temperatura que pode afetar a medicação. Então, a distribuição trabalha muito nesses pequenos detalhes, facilitando o acesso a todo mundo que precisa um medicamento. Praticamente qualquer ponto do Brasil a gente consegue chegar hoje em dia. Bacana, muito desafiador, e a gente está falando também de um país continental, né, com envelhecimento populacional envolvido, maior, naturalmente, uma maior demanda por essa classe de medicamentos. Como é que é trabalhar com essas barreiras logísticas que naturalmente comprometem a atividade? Quer dizer, de que maneira você entende o que ainda falta e de que forma é possível evoluir para a gente ter uma distribuição? E eu não estou falando do setor em si, eu imagino que vocês investam bastante fortemente em tecnologia, o setor, de modo geral, depende, né, dessa demanda de mais tecnologia justamente porque tem uma escala de produção e de entrega elevadas. Como é que é isso em Sim. um país com estradas tão desiguais, com irregularidade? Como é que é desafiador mesmo entender isso? É muito desafiador, né? A gente conta com a maior parte, a gente consegue fazer transporte aéreo, mas né, medicamentos refrigerados, principalmente, onde está a maior concentração do alto custo. Mas a gente ainda tem aí uns 35%, 40% que é rodoviário, né? E a gente enfrenta alguns desafios. Agora, para a gente aqui no Sul, começa a entrar o verão, muita chuva. O ano passado, a gente ficou com dificuldade de acesso para o Sul, às vezes até para São Paulo. Então, se você tem qualquer intercorrência climática que trava as estradas, é um desespero só para poder fazer que a medicação chegue lá no dia seguinte, né? A gente sabe que uma dificuldade hoje dos nossos clientes é manter grandes estoques, mesmo porque nós estamos falando de produtos que às vezes chega a custar na faixa de R$ 100 mil uma única caixa. E a gente tem transportes e de urgência, porque nosso cliente lá na ponta, ele não tem condições de manter estoques. O volume não é tão grande unitariamente, são muitas medicações, então a gente tem que ter essa agilidade logística mesmo. E às vezes as barreiras naturais, aí, as intempéries que a gente tem, as distâncias, né? Quando a gente fala de atender algum interior na região norte, nordeste, a gente tem que contar com uma logística e um acompanhamento, rastreamento para a gente hoje é fundamental para a gente ter a certeza de que o produto vai estar lá no cliente na hora que ele precisa, porque na sequência vem um paciente que precisa desse medicamento e muitos tratamentos não podem ser interrompidos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa cadeia aí. E claro, né, a gente sabe que as entregas precisam acontecer dentro do prazo exigido, né? Não pelo cliente, mas exigido pela saúde, né? Para realmente Sim, para que esse medicamento não sim, pereça, não se perca, não, né? Não se torne perecível, enfim. Agora, é exatamente. impossível, né? É impossível a gente falar de logística, é impossível a gente falar de acesso sem falar de uma equação chamada custo, né? E, naturalmente, a gente tem que discutir temas de impacto para a operação financeira das empresas, e a gente também está no meio, né, de uma reforma tributária, né, que, enfim, vem avançando, passou pela Câmara, passou agora pelo Senado, volta agora para a Câmara com adendos, e para o setor. A gente sabe que o setor de saúde, em tese, tende a apresentar alguns benefícios, mas qual é a previsibilidade dessa operação e né, como as distribuidoras estão É, lidando com isso? sim. Como a gente falava ali no pré-bate-papo, eu acho que a partir de agora, com o que está se desenhando para a pós-reforma tributária,
nós vamos viver uma nova realidade. Hoje, os descontos que a indústria passa para a distribuição são extremamente baixos. Nós temos exemplos de 1%, 2% para a operação logística, uma média de 4%, 5%, e essa conta hoje fecha buscando subsídios com benefícios tributários, que a partir da reforma, uma das bases ali é que não exista mais esses benefícios que criam as diferenças entre os estados da federação. Ou seja, a partir daí, a gente vai passar a viver uma realidade dos nossos custos reais para aquilo que a indústria vai ter que nos repassar para poder manter toda essa cadeia de serviço. A gente sabe que hoje a conta está cada vez mais apertada, a gente já está chegando a um ponto de alguns produtos se tornarem inviáveis de se comercializar. A gente tem essa discussão com uma certa frequência junto à associação aí na Abradmex, e nós vamos precisar cada vez mais sentar junto à indústria e olhar os custos reais e as necessidades que nós vamos ter para que a cadeia se mantenha, se sustente, já que a gente sabe que seria praticamente impossível para a maioria das indústrias ter uma logística própria. E hoje a gente não é segredo para ninguém que o custo da operação está muito baseado em benefícios tributários, que existem lacunas hoje em alguns estados, e a gente vai se deslocando para buscar esses benefícios. A partir da reforma, pelo que eu entendo até agora, nós vamos ter que cair num custo real disso. E aí vai ter que mudar os percentuais e a nossa realidade vai aparecer, vai para a mesa, porque certamente vai ficar muito, muito difícil da gente trabalhar se a gente não tiver uma ampla revisão dessas margens que hoje são repassadas para nós. Mas você acha que, além de revisão de margens, existe a necessidade de mudar, de se repensar o modelo de negócio como um todo? Como é que você vê médio e longo prazo? Também vai haver uma mudança, porque no desenho que está, você não vai mais... Você deixando de ter benefícios, hoje uma boa parte dos benefícios estão concentrados no Centro-Oeste, Espírito Santo, no Sudeste, alguns locais lá no Nordeste, que os CDs estão lá, a logística é feita de lá em função do benefício. A partir da reforma, que o tributo vai ser direcionado totalmente para o estado onde o produto vai ser demandado, consumido, a logística vai mudar totalmente, vai ser uma nova configuração. Você não vai mais ter grandes distâncias, você vai ter que estar praticamente dentro do estado para poder fazer o melhor serviço com maior agilidade. É um impacto grande, né? Não tenha dúvida, né? Agora, sem dúvida, vai mudar a configuração, sem dúvida. Agora, nesse aspecto, a participação das distribuidoras integradas a uma entidade, no caso, né, como a Bradnex, acaba sendo uma alternativa importante estratégica, né, para que o setor consiga achar soluções comuns, né? Sem dúvida. Para esse setor especificamente que estamos falando, mercado de alto custo, especialidades, a Bradmex acredito que represente pelo menos uns 80% aí do mercado, 75%, 80%. É altamente significativo e faz parte do negócio mesmo. A indústria tem esse reconhecimento que precisa da gente, e nós temos que buscar as melhores adequações, os melhores ajustes de custos e caminharmos de mãos dadas, né? Mesmo porque, como falávamos no início, hoje eles precisam do nosso serviço, não só para fazer a parte logística de qualidade, toda com o controle que o medicamento exige, mas também para fazer a negociação na ponta, ajudar no financiamento dos clientes, fonte pagadora, tudo isso acaba passando pela distribuição. Então, a gente tem realmente um grande desafio aí pela frente, mas certamente a gente vai encontrar esse ponto de conversão e seguir juntos, sem dúvida alguma.
Legal, Marco. Só para ter uma noção, né, não sei se você pode falar em números, né, mas queria entender um pouquinho da operação aí da Merco. A gente está falando em quantas entregas, né, só para que nosso espectador tenha uma dimensão aí de quantidade. A gente está falando de entregas nacionais, né, mas como é que... Sim, sim. Fala um pouquinho em números É, rapidinho. a Merco é uma empresa que esse ano vai fechar o ano com 260 milhões. A gente vem de um crescimento para o nosso porte bem expressivo. O ano passado fechamos 156 milhões, esse ano já temos garantido a projeção de 260. A Merco recentemente passou por um processo de aquisição. Hoje a gente faz parte do Grupo Nicei, que é das maiores redes do Brasil, né? Uma rede que tem 400 lojas. Eles olharam para o mercado, queriam entrar nesse mercado institucional. A Nicei tem um plano macro de se tornar um hub de saúde e a Merco passou a ser o braço institucional do Grupo Nicei. Nós é que falamos com hospitais, clínicas, planos de saúde, fazemos a distribuição de todo tipo de medicamento hospitalar, de alto custo, vacinas, nutrição, e a gente atua tanto no mercado público quanto no mercado privado, né? A gente tem hoje em torno de 1.200, 1.500 entregas aí toda semana. A gente roda todo o Brasil, aí a gente trabalha com uma logística, como eu já devo ter citado aí, uma parte rodoviária e uma boa parte transporte aéreo, né? Porque a nossa medicação ela precisa de agilidade na entrega, né? Então, essa é a configuração da Merco aí. E a Merco, falando em projeção, para o ano que vem, a gente espera manter o crescimento aí na faixa de 60%, 70%, porque com a mudança do controlador, a gente conseguiu mais acesso a fornecedores, a financiamentos. Então, a gente está numa tocada muito interessante, a gente está bem empolgado com o mercado atual aí. Legal. E assim, interessante esse movimento, né, de um grupo do varejo, né, investindo nessa área de especialidades, que converge, né? Quer dizer, se você observar bem, né, quer dizer, a preocupação crescente do varejo em se tornar um hub de saúde exige, né, uma alternativa complementar com foco mais em especialidades. Acho que é interessante essa estratégia e acho que é válida Sem dúvida. até, pode se replicar para todo o mercado, de alguma maneira. A gente já tem outros casos aí de empresas de distribuição e rede que acabaram vindo para o alto custo, né? No modelo de rede, a Raia Drogasil adquiriu a Forbil, aqui no Sul, a Admed Panvel não adquiriu ninguém, mas montou um braço tentando seguir de forma orgânica, né? E a Nicei olhou para a gente como uma oportunidade de entrar com mais velocidade nesse mercado, né? Então fez uma aquisição para atuar na área aí de medicamentos de alto custo, vacinas e a convergência entre muita coisa que circula dentro das lojas hoje e daquilo que a gente faz. Fornecedor, produtos. Então, na ideia, no plano macro da Nicei de nos tornarmos um hub de saúde, a Merco se encaixou muito bem. A gente tem uma outra empresa integrando o grupo, que é a MedMe, que trabalha mais na parte de exames laboratoriais. As redes vêm crescendo muito nessa área, né? Então, você está vendo uma grande movimentação aí e das grandes, todo mundo está de olho para esse mercado aí, das grandes redes. É uma coisa natural aí que deve acontecer, se solidificar muito mais daqui para frente. Com certeza, tem muito assunto para outras pautas aí, acho que essa com certeza é uma tendência interessante, mas perfeito, Marco. Marco, só tenho que te agradecer pela presença, acho que a gente tem muito tempo ainda para debater mais sobre o setor, os desafios estão postos à mesa e, claro, né, a preocupação com uma reforma que pode mudar completamente esse ecossistema de alguma maneira, né? Mas vamos torcer para que a gente continue seguindo nesse propósito de levar mais acesso, né, e
garantir a devida adesão ao tratamento, porque isso também, no final, é uma bomba relógio que a gente tem que, né, destravar, literalmente. Sem dúvida, Leandro. Com certeza temos grandes desafios pela frente aí, uma expectativa, acho que não só do mercado farmacêutico, mas de todo mundo com a reforma, né? Nós vamos passar por novos desafios aí. No nosso setor, o impacto realmente vai ser grande, mas sem dúvida o trabalho que a gente faz hoje de todos os distribuidores aqui da Bradmex são fundamentais e com certeza a gente vai seguir em parceria com a indústria, porque esse é o melhor caminho, certamente. Perfeito, Marco. Obrigado mais uma vez pela presença. As portas do Panorama Talk seguem abertas. Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Obrigado a todos vocês por acompanharem mais uma edição do Panorama Talks. E fica aqui uma dica. Acesse esse e outros vídeos no nosso portal, panoramafarmacêutico.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações e também não deixe de acompanhar nossos conteúdos pelas redes sociais e grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Um grande abraço.